Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 18 de setembro do ano 1996. Não sou eu que condeno. A doçura que é vosso amor, a beleza que é vossa luz, o caminho que nos leva até o Senhor, só há um que nos conduz. Chama-se Divino Espírito Santo, a fonte de toda a energia celestial. A grandeza infinita chama-se Deus. Amém. Não cabe a qualquer um escrever belas palavras sem ter quase estudo nenhum. Os grandes filósofos procuram sempre ter um termo que possa me empolgar com toda a sabedoria que tem. Mas vindo da boca de um simples homem, um gesto tão significativo engrandece-me, pela maneira simples e humilde como é contigo, meu filho. Como eu gostaria de ouvir de todos os teus irmãos essas palavras que vens me saudando todos os dias. Mas a tal da preocupação com a vida não deixa quase tempo nenhum para mim. Eu espero de cada um nesta terra um cumprimento. Em primeiro lugar, quando se levanta, para mim, para que eu possa abençoar o seu dia. Muitos, porém, se esquecem e outros só rezam um Pai Nosso e bem rápido, para não perderem o serviço. Bento, filho querido, a vida de cada um é tão curta que por viver 60 ou 90 anos, para mim, isto não é nada. No entanto, para quem espera um dia ver a Deus, deveriam todos, homens e mulheres, preocuparem-se mais com a vida espiritual, porque esta, sim, nunca morre. O corpo desaparece na terra, mas a alma é eterna. Tanto faz para os que morrem e vêm para mim, como para os que podem ir para o inferno. Ela nunca se acaba. Por isso as pessoas deveriam cuidar do seu espírito para terem paz comigo, onde a felicidade será para sempre. Nunca terá fim. A maioria, porém, deixa-se iludir com as coisas do mundo e não dá importância à vida para um dia alcançar o céu. É como diz o ditado: depois do leite derramado não adianta mais chorar, então será tarde. Assim, já se foram milhões de almas para o inferno. Não que eu mandasse, a própria pessoa é que vai por ter dado ouvido ao meu inimigo. Essas pessoas usaram o seu corpo para prostituição, para assassinos que matavam sem piedade e para me trair até o fim de sua vida, como os mafiosos. Vejam, meus filhos, que Deus não condena ninguém. Se fosse para eu condenar, para que então deixaria nascê-las, se sou o Criador? Depois que saem das minhas mãos, essas almas, a maioria foge de mim, como o diabo foge da cruz. Vê que não sou eu que condeno, mas como um dia vai ter que chegar o fim, que está muito próximo, não irei precisar ver mais esta cena, porque os que forem escolhidos, nenhum mais irá me trair. Todos serão livres da garra do Satanás. A cruz que cada um carrega, não fui eu que coloquei no seu ombro, e sim é do pecado, que começou pelo primeiro homem que me desobedeceu. Se não tivesse me desobedecido, ninguém nasceria com o pecado original. Ninguém saberia como se produziria a vida. Continuaria um segredo de meu Pai. Assim será na outra vida. Ninguém irá cometer mais pecado. Obrigado, meu filho. A lei que já foi escrita, nenhuma dela irá falhar. Dentro de pouco tempo, tudo será cumprido. Jesus. Nessa mensagem, eu acho que ficou bem claro, né? Quando as pessoas questionam, falam muito sobre o perdão, né? Devemos perdoar, mas tem que existir a vontade de ser perdoado, né? A pessoa, quando está arrependida, claro que devemos dar o perdão. Agora,
não tem como, né? A gente vê a pessoa cometendo um ato de pecado, naquele momento eu te perdoo, e ela fica no pecado. O que adianta isso? Pega uma pessoa roubando, na hora que está roubando, eu te perdoo, mas continua roubando. Ele não quer o perdão, né? Então fica difícil. Aqui eu acho que ficou bem claro, né? As pessoas preferem, né? Preferem permanecer no erro. Aí não é questão de não querer perdoar, é questão que a pessoa não quer o perdão. Então não dá para confundir as coisas. Quando aqui Jesus diz, eu não condeno ninguém, a pessoa condena-se por si própria. Deus deu o livre-arbítrio para todos. Ele não interfere na vida de ninguém, podem perceber isso. A pessoa é livre. Mas ele deu a alguns, né, o discernimento para chamar atenção, para alertar essas pessoas. Hoje, por isso que ele diz em várias mensagens, né, a quem tanto confiei eu vou exigir. Que isso era um serviço para ser dos sacerdotes, eles teriam que chamar a atenção dos fiéis, dos filhos, mas não. Eles estão até incentivando, né? Como tantas pessoas já nos falaram, que na hora de uma confissão, em vez de puxar a orelha, incentiva ainda a permanecer no erro. Então é complicado isso, né? Mas Jesus diz, não escapará um tio da palavra dele. Nessa viagem que agora fizemos lá, Padre Geraldo, incansavelmente também, bem parecido com o Padre Tobias, o dia inteiro confessando as pessoas. O que mais foi falado lá na minha parte, né, na hora de ler a mensagem, era chamar a atenção do povo. Falta de silêncio, não compreendia, a gente falava, parece que não entende, não sei se é inocência, não sei se é, não dá para entender, se é desobediência, mas a maior parte era isso. Não tem silêncio. Eu falei quantos que perderam a oportunidade, né? O sacerdote estava lá, dos sacramentos, não querem levar isso a sério, né? As pessoas que vivem só amaziado, eu deixei bem claro lá. Porque senão eu falei para eles, se a gente caminhar essa distância toda e vir aqui para passar a mão na cabeça de vocês, não. Não sei se gostaram ou não gostaram, né? Mas a verdade foi dita. Não adianta, não ter outra palavra. As pessoas querem amenizar, né? E não é amenizando que a gente vai ajudar o irmão, é falando a verdade. Para quem quer permanecer no adultério, vai para o inferno. Não adianta reclamar. Não adianta dizer, mas não é bem assim. Está aqui, ó. Nenhuma palavra, nenhum tio vai escapar. Então, por que amenizar isso? Depois nós também seremos cobrados dessa parte. Tem que ser dita a verdade, gente. E, lamentavelmente, né, nosso lado cristão, isso está quase que lá no esquecimento, lá, né? Não se fala mais sobre isso. Então, depois não vai adiantar chorar. Ou não vai adiantar dizer, mas poxa, tanto que eu esperei que eu ia ser perdoado no último momento, né? Na última hora, perdoar? Espere para ver então. Né? Então a gente às vezes é taxado de tantos nomes aí que nem vale a pena mais repetir. Mas eu quero, se Deus quiser, né? Eu não sou melhor que ninguém, eu sempre falo para todo mundo, não existe ninguém melhor que ninguém, mas eu quero fazer o meu papel de falar a verdade. Pelo menos esse pecado não quero carregar nas minhas costas, de dizer, saber que um parente meu, um sobrinho, um irmão, um filho meu está no erro porque eu não chamei atenção, permanece no erro porque eu fui omisso. Eu não quero levar esse pecado comigo. Querem me levar mal, querem me deixar para o esquecimento, não faz mal, mas a verdade eu vou falar, sempre. Então a gente vem lutando por esse lado. Essa viagem foi bem proveitosa, a gente viajou essa distância toda, muita gente foi ao encontro do padre para a confissão, né? O padre confessou, como eu falei, o tempo todo, teve dia que ele ficou o dia inteiro no confessionário lá, trancado num quartinho, calor, depois vários sacramentos. Então o papel dele ele fez, né? As pessoas tinham que vir ao encontro. Mesmo assim, a Ladir e a minha filha estavam lá, e a Francine, lá eles devem estar me ouvindo aí, sabem que eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo. Estavam lá para fazer o preenchimento do papel, quase que tinha que ir lá pedir para, vem aqui, vem preencher. Até para esse momento ainda não tinham vontade de fazer, né? Então é triste isso daí, é lamentável isso. A gente vai até o encontro e sempre parece assim uma má vontade. Aí diz depois assim, mas meu Deus, como ele é falador. Não é falador. A gente tem que falar a verdade.
porque está ficando por esquecimento. É por isso que eu estou falando, parece assim que isso não tem valor, os sacramentos da igreja. A confissão, a primeira comunhão, a crisma, o casamento que o padre fez lá, né? Então as pessoas assim parece que não tinham vontade. Claro, muita gente foi, estavam lá fervorosos esperando, né? Mas tinha muito mais gente para fazer e não fizeram por má vontade. E também não foi porque eles não avisaram, eles avisaram lá. É porque as pessoas não querem esse compromisso, né? Como diz aqui na outra mensagem, a gente caminhar certinho na regra que Deus pede é um compromisso. E muitos não querem ter esse compromisso. Então depois não vai adiantar chorar. Aqui está falando, né? Ó, depois do leite derramado não adianta chorar. Ah, mas que pena, né? Eu falei lá, ó, sabe lá se a gente vai ter oportunidade de voltar àquele local? Se o padre vai poder voltar lá? Perderam a chance, quem não fez, né? Talvez não vão poder vir até aqui e perderam essa oportunidade. Então, a vocês que ainda têm chance, né? A vocês que vêm aqui, não percam essas oportunidades. A gente vem falando tanto tempo sobre esse assunto. Depois não vai adiantar chorar o leite derramado. E Jesus aqui está falando no nosso linguajar. Pode parecer, mas eu não entendi, era a parábola que eu não entendi. Vamos mentir para outro, né? Que aqui está na nossa língua aqui, ó. É um ditado popular nosso. Depois não vai adiantar chorar o leite derramado. Tenham todos uma boa noite, fico agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, boa noite.